Apresentação guiada. Todo mundo tá conseguindo assistir, está conseguindo ver esse documento aqui, Ministério da Educação. Conteúdo e cronograma. A gente está enxergando a tela que está agora. Conteúdo e cronograma? Não? Tu tem que deixar lá e tu ficar lendo lá, que se tu volta para essa tela aí, a gente enxerga a tela. Pois é. Tá certo. Então tá. Basicamente o trimestre, tá? Ele vai ser um estudo de geografia física. O que é isso, né? É a geografia dos fenômenos naturais. Geologia, relevo, clima, vegetação, né? Então nós vamos ter aqui o início, nós vamos falar sobre a dinâmica interna da Terra, como é que ela se formou, quanto tempo levou para existir. Aí a gente vai para relevo, tá? Que é a formação da superfície. Aí depois de relevo, a gente vai falar de hidrografia. Nessa parte aqui a gente vai lembrar alguns conceitos que a gente viu no módulo anterior, né? Agora é trimestre, o jeito que a gente fala, mas que seria no módulo anterior, tá? Isso aqui a gente vai lembrar algumas coisas que a gente viu naquela parte de energia hidrelétrica. Aqui, bacias hidrográficas, vai ser quase uma relembrar para vocês, mas é que é importante a gente ver isso aqui de novo para entender outras coisas, né? E relacionar isso aqui ao próprio relevo. Depois, clima, essa aqui é uma parte bem interessante, ainda mais agora que está virando o tempo, tá? Se bem que a gente vai ver isso aqui mais por julho, mas vai ser legal, porque aí como pega o inverno, né? Então daí faz bastante sentido a gente estudar variação de tempo e diferenciar isso de clima e variação de clima, que são coisas diferentes. Muitas pessoas falam quando muda o tempo, mudou o clima, e não é bem assim, tá? Tempo meteorológico é uma coisa, clima é outra. E do clima fica bem mais fácil entender a vegetação, tá? Porque em grande parte a vegetação é uma decorrência do clima. Os biomas, que são os grandes conjuntos de vegetação no mundo e no Brasil, tá? Depois, no finalzinho do curso, tem meio que uma síntese, né? Que é do curso, não, desculpa, do trimestre. Uma síntese quer dizer um resumo dos 3 principais conceitos que a gente viu durante o trimestre, que é o relevo, clima e vegetação. E aí esse assunto aqui, domínios morfoclimáticos, é um resumão disso tudo, né? E aqui umas 2 aulas que a gente vai tratar de mudanças climáticas, que é um tema mais polêmico, né? Muita gente fala, está ocorrendo uma mudança do clima no mundo, não está, é natural, não é natural, é por influência humana, a atividade industrial, poluição está mudando o clima. A gente vai ver em que medida, né, isso é verdade ou mentira. Na verdade, muita gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas a gente vai falar sobre essas coisas mais no final. Mas é importante antes a gente ter a base do que existe para, de repente, falar daquilo que acha que vai mudar, né? Muita gente já fala de mudança climática e nem sabe o que é um clima. Não sabe que para te medir um clima tu precisa de no mínimo 30 anos, né? Isso é uma coisa interessante. Bom, agora antes de começar nesse assunto aqui, ó, formação da Terra, legal? Vocês estão vendo, né? Vou mostrar para vocês uma coisinha aqui, ó. Consegue ver isso? Um ovo, né? Legal? Um ovo. Não é meu jantar, não, tá? Só peguei e cozinhei isso aqui para vocês. Imagine que eu aperto isso aqui, uma certa pressão assim. Vou tentar fazer aqui para não estragar demais. Tá? Então aqui eu tenho um ovo cozido. Se tivesse meio cru, já ia estar uma lambança aqui, tá? Não vai dar para ver direito aqui na telinha, como seria em sala de aula,
Mas aqui eu bati nele, né, e rachei toda a casquinha dele, certo? Beleza? O que eu estou querendo mostrar com isso? Se o planeta Terra, ele tem várias camadas. A camada que a gente está assentado, que a gente está pisando, que a gente sobrevive, é uma camada fina de alguns quilômetros, cerca de 20 quilômetros, em média, tá? Alguns trechos são 5 quilômetros de espessura. Embaixo tem outras camadas que não são sólidas. Então, fazendo uma analogia da Terra, do nosso planeta com o ovo, nós estamos numa superfície rochosa, chamada litosfera, que é tão fina quanto a casquinha desse ovo. É nisso que a gente está. Só que o que tem aqui embaixo, que seria a camada interna da Terra, tá? No caso do ovo é sólido, o ovo cozido se tornou sólido, correto? No caso da Terra, não. É pastoso. Lá no interior, ela tem um núcleo bem duro, mas essa camada intermediária é pastosa, porque tem minerais ali que não aguentam a pressão. Então, eles se liquefazem, certo? Eles ficam pastosos, eles derretem. Só que diferente do ovo cozido que já esfriou, já dá para parti-lo e comê-lo, não vai queimar a boca, no caso da terra, a temperatura não está cedendo. Existe um processo químico, físico ali, que mantém a temperatura alta. E por mais destruição que isso ocasione na superfície, por mais bagunça que isso gere no relevo, isso é, de certa forma, o que mantém a vida. É meio engraçado isso, né? Destruição gera vida, é uma coisa meio estranha. Mas por quê? Porque essa pressão interna da Terra, ela move uma casquinha dessas em direção à outra. Quando uma casquinha dessas se choca com a outra, forma rugosidades na superfície, montanhas. E essas montanhas são o que permitem que existam rios no interior. Porque se tu não tivesse diferença de relevos, tu não teria elevação e não teria rios se formando. Se a Terra fosse lisinha, lisinha, como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, tá? Tu não teria vida no interior dela. Porque as massas de ar passariam, não choveria em determinados lugares, porque não haveria colisão dessas massas de ar, dessas nuvens, com as montanhas, com as serras, com os planaltos, e tu não teria umidade no interior. O interior dos continentes seria muito seco. Talvez tu tivesse vida lá na borda dos continentes, junto ao mar, mas assim mesmo não sei se seria sustentável, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês alguns slides sobre esse assunto, tá? Que é bem interessante. Vou ampliar aqui a imagem, tá? Formação da Terra, a litosfera. Estamos falando da camada superficial. Essa aqui não é uma aula de astronomia, então não vou falar sobre a formação dos planetas, né? Nem tenho competência para falar disso. A minha parte é só a geografia mesmo. É a partir do momento que já existe o planeta, o que tem em cima dele. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem ilustrativa de uma rocha, né? Toda dividida em camadas. Essas camadas a gente chama de estratos. Só que não é extrato de banco, que é com X a palavra, é extrato com S, que é de camada, né? Então, isso aqui é uma imagem ilustrativa de que quanto mais fundo a gente vai numa rocha, mais antiga ela é. Ela pertence a uma era. Uma era é o que a gente chama de idade da Terra, né? Tem o nome de era ou éon. E-O-N. Éon. Éons é a mesma coisa que eras. Então, a era mais antiga, arqueozoica, data aí de 4 bilhões e meio de anos. Então, 4.500 milhões é a mesma coisa que 4,5 bilhões. Ah, como é que eles chegam nesse número, professor? Bom, isso aí são testes que químicos e físicos fazem, né? Eles calculam a idade dos minerais a partir dos tipos da estrutura molecular que esses minerais têm. Como se faz isso é uma boa pergunta para um físico e para um químico te responder, né? Quando termina essa era arqueozoica, que a gente sabe muito pouco sobre ela, porque ela é muito antiga, daí começa a era proterozoica, com 2 bilhões e meio de anos. Tudo isso aqui ajudou a formar a capa de rochas duras que tem na Terra, né? A partir de um certo momento, o desgaste dessas rochas, desgaste por quê? É o que a gente chama de intemperismo. Desgaste é sinônimo de intemperismo. Intemperismo é um termo da geologia. O desgaste provocado pela ação da chuva, cuja água
provoca reações químicas e desgasta a rocha, e o vento também vai levar à fragmentação da rocha. Esses detritos, que a gente chama de sedimentos, eles vão se depositar nas áreas mais baixas do relevo, formando grandes bacias com terra acumulada, né? Então, daí nós temos a era paleozoica, onde grandes extensões de florestas foram cobertas, formando as jazidas de carvão que nós temos hoje em dia, tá? Essas eras aqui mais recentes, paleozoica para cá, de 550 milhões de anos para cá, elas são subdivididas em períodos. Esses períodos aqui, nós na geografia não vamos nos deter neles, tá? Isso aqui é importante para quem estuda biologia. Por quê? Porque aqui surgem diferentes formas de vida, tá? Aqui, ó, nessa passagenzinha aqui, ó, da Paleozoica para Mesozoica, começa a aparecer os grandes dinos, os dinossauros aqui, tá? Principalmente aqui no Jurássico, ó, cerca de 250 milhões de anos atrás, tá? E daí na era Mesozoica, o que tem mais importância para nós na geografia são os minérios, né? É a questão da geografia, das rochas e tal. Então, aqui na era Mesozoica, daí nós já temos a formação de grandes bacias sobre esses animais, sobre esses organismos vivos, sobre animais marinhos, formando as grandes bacias de petróleo e gás, tá? Cretáceo, aqui ao final do Cretáceo, daí os dinos começam a desaparecer. E nós, seres humanos, começamos a aparecer no final desse período chamado terciário. Na verdade, não é nem nós, são os nossos antepassados, né? Hominídeos, que não eram exatamente Homo sapiens como nós somos, né? Mas também não eram exatamente formas de primatas diferentes que existiam, né? Tá? Então começam a aparecer alguns hominídeos, e no finalzinho aqui, o quaternário, cerca de 1 milhão de anos atrás, aparece o antepassado mais longínquo do ser humano, cujas ossadas foram encontradas lá na África Oriental, né? Um Homo sapiens, mulher, né? Foi apelidada de Lucy, né? Lucy, L-U-C-Y, que é o fóssil mais antigo de um ser humano da nossa espécie. Vocês já devem ter feito regra de 3 na matemática, né? Claro, né? Se a gente pegasse esses 4,5 bilhões de anos aqui, ó, 4,5 bilhões de anos, tá? E comparássemos ele, equivalêssemos ele ao período de um dia, 24 horas, e daí a gente fosse querer saber a quantos minutos corresponderia o surgimento do homem e da mulher, o Homo sapiens, aqui a 1 milhão de anos atrás, é igual a X, entendeu o raciocínio? Se 4,5 bilhões de anos equivale a 24 horas, no período de um dia, 1 milhão de anos corresponde a X. A gente faria esse cálculo. Sabe quantos minutos a gente teria surgido atrás? Nem 1 minuto. Teríamos surgido há 2 segundos atrás desse dia. Ou seja, o ser humano ele é tão ridiculamente, não só o ser humano, qualquer espécie animal, é tão ridiculamente insignificante em termos de tempo da vida do planeta, que nós somos uma coisa tão pequena perto disso tudo. Eu vou dizer um negócio meio triste, meio horrível, mas tem uma certa beleza. Que se a gente sumisse, ninguém ia dar falta. Entendeu? Porque, na verdade, a gente faz parte de um processo muito curto, entendeu? Quer dizer, a gente surgiu há muito pouco tempo, certo? Então, aqui está a escala, né, ou tabela geológica, em termos de tempo, 4,5 bilhões de anos atrás, até cerca de 1 milhão de anos, né, onde nós estamos num período quaternário, né? E aqui, que é subdividido novamente em Holoceno, mas isso aí vocês não precisam saber, está aqui só por curiosidade, né? Tem gente que fala que estaria surgindo um novo período, chamado de Antropoceno, onde a ação humana e as intervenções, interferências humanas são tão fortes, são tão presentes, que é capaz de estar surgindo um novo período, porque nós estamos provocando transformações planetárias. Só que isso eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Embora seja uma ideia sedutora, que faz todo sentido, essas ideias elas são meio contestadas, porque só pode ter certeza delas depois que passa o tempo. Então, quando tu fala antes de acontecer, é tudo meio que um chute, viu? A gente não tem certeza de nada disso, tá? Faz sentido que nós estejamos formando um novo período da Terra,
devido às transformações do relevo e tudo mais, faz sentido. Mas só no futuro que vai dar para saber se essas transformações foram tão significativas quanto as que a gente já sabe que existiram. Tá? Por que essas eras mais embaixo aqui, ó, mais antigas, Proterozoica e Arqueozoica, elas não estão subdivididinhas assim, com vários detalhes como as outras? Né? Porque cada um desses períodos aqui corresponde ao surgimento de um tipo de animal, um tipo de floresta, um continente que se deslocou, uma montanha que surgiu. Por que aqui não está dividido também? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Porque quanto mais antigo, menos achados tem. Mais eles se degradaram, mais eles se decompuseram, mais eles foram destruídos. Então a gente não tem tantos registros. Né? Aqui, por exemplo, em termos de mais gráficos, né, o que aconteceu, né, nessas eras mais antigas, quando as rochas começaram a se formar, quando os oceanos começaram a se formar, as formas de vida eram basicamente unicelulares. As formas multicelulares, né, as primeiras, tipo minhocas, vermes, elas vão surgir no final disso daqui, no início da Paleozoica, que é vida antiga. Então, as primeiras formas de vida mais complexas, né? E aqui, mais interessante para a biologia, saber os tipos de anfíbios que existiam, que dizem que a vida veio do mar, então os primeiros animais terrestres, eles seriam formas de anfíbios, que saíram da água e vieram para a terra, né? Para nós, aqui na geografia, é mais interessante observar as paisagens, as primeiras formas de gramíneas, arbustivas, depois no Mesozoico, e aqui, já no Cenozoico, as grandes florestas, né? A Terra, então, ela já teve muito mais florestas. E quanto mais florestas elas tiveram, mais absorção de gás carbônico teve. Gás carbônico presente na atmosfera. Quanto mais absorção de gás carbônico tem, o gás carbônico ele é responsável por reter o calor na atmosfera. Então, quanto mais árvores nós temos, mais baixa fica a temperatura, mais frio fica o clima. Porque as árvores absorvem o gás carbônico que retém calor. Né? Tá legal? Então, por isso que quando se fala em antropoceno, que é uma ideia interessante, né, que não está aqui, mas que seria interessante, é porque como o homem altera a paisagem, altera também a química terrestre da atmosfera e, portanto, a paisagem. Né? Mas está alterando? Tá, mas para te ver isso em termos gerais, mudou uma era inteira, só no futuro para a gente saber com certeza. Se é que a gente vai estar aqui. Porque eu não digo nós, né, mas a nossa espécie. Tá legal? Então, aqui tem detalhes, tá? Esses slides vão estar lá para vocês verem, né? É interessante depois, quando tiver pesquisa, trabalho, pesquisar por aqui, né? O que surgiu em cada era, tá? No geral, isso aqui é um esquema geralzão, correto? Essa era mesozoica aqui é muito importante para a geografia brasileira aqui no sul, porque foi uma época de muita atividade vulcânica. Isso formou muitas rochas vulcânicas no sul do Brasil, tá? E aqui é a correspondência no Brasil. E daí, quando essas rochas começaram a se decompor, elas formaram os famosos solos castanho-avermelhados que a gente tem aí no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, que é o chamado solo de terra roxa, né? Mas que é uma terra castanho-avermelhada. Né? Então, para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei, né? Onde nós estamos? Nós estamos na litosfera, que é uma camadinha aqui, ó, verdinho, verde musgo aqui, ó. Mal dá para ver ela, né? São poucos quilômetros, entendeu? Cerca de 20, alguns trechos 40, no fundo dos oceanos, 5 quilômetros de espessura. É uma casquinha de ovo. Aí começam outras camadas, até chegar ao núcleo mais duro aqui, certo? Por que a gente sabe que é mais duro se ninguém chegou lá? Por causa de ondas de terremotos. Quando ocorre um grande tremor de terra, ele gera uma onda que é refletida do outro lado do planeta. Só que, tá vendo esse raio aqui, ó? 6.370 quilômetros, tá? Então, quando surge um terremoto aqui, ele não vai para o extremo oposto certinho. Ele chega aqui e desvia. Por que desvia? Porque a densidade aqui é diferente. Então, devido ao ângulo do desvio, eles calculam a densidade. É como a luz que entra na água. Já botaram a luz do feixe de uma lanterna na água e vê que o raio da luz desvia, parece que quebra. É como a gente olha para o corpo da gente quando está numa piscina, quando está na água, né? Parece que a gente está com as pernas diminuídas, assim, porque a imagem, a luz sofre uma refração. Ela muda de direção em função da densidade.
A mesma coisa as ondas de um tremor de terra. Então chega aqui na parte que é mais sólida, ela muda, entendeu? Mas essa parte aqui intermediária, que compõe o chamado manto, esse laranjão aqui, ela é muito importante, porque ela é pastosa, ela é fundida. E o que acontece? A temperatura é altíssima aqui, são de milhares de graus Celsius. Já tentou botar um calçado apertado quando está muito quente? Fica mais difícil colocar, e quando está frio já entra mais fácil o pé? É a mesma coisa. Quando está muito quente, o corpo se dilata, não se dilata? Então, como a temperatura aqui é altíssima, esse manto ele tende a se expandir. O material que está aqui no interior, ele tende a escapar. E para onde que ele escapa? Aonde existem rachaduras, que são aquelas fissuras que eu mostrei na casquinha do ovo, entendeu? Vocês já vão ver aqui. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, olha aqui a camada oceânica, ela é mais estreita do que a continental. A continental nada mais é do que a continuação da litosfera para cima, onde ela é mais grossa. Tá? E onde ela é mais fina, mais baixa, é preenchido por água do oceano. Tá? Então, aqui, ó, representado de um modo melhor. Né? Tá? Então, aqui a gente tem a litosfera fininha, marronzinha, pode ter uma espessura variável de 5 a 7 quilômetros, aqui já é maior, 20, 40 quilômetros, né? Tá? E geralmente aqui tu tem a colisão de uma dessas partes da litosfera com outra, gera esse enrugamento aqui, ó, que são as montanhas. Então as montanhas são áreas instáveis, sujeitas a tremores de terra. Por quê? Porque tu tem um encontro de um pedaço da litosfera com outro pedaço. Esses pedaços nós chamamos de placas. Tenta entender as placas como peças de um quebra-cabeças. Só que, diferente das peças de um quebra-cabeças que elas estão paradas, as placas estão em movimento. Então, observe aqui, já deu a nossa aula, mas eu vou fechar só esse assunto aqui. Ó. Aqui é uma cena, né? É uma imagem que representa, aqui está a América do Sul, né? O Brasil estaria aqui está a foz do Rio Amazonas, aqui está a foz do Rio Mississippi, que seria a América do Norte, que seria a Europa, que seria a Ásia, que seria a África, né? E quando elas eram juntas. E aqui em azul mais escuro, quando começaram a se afastar e começaram a se formar os oceanos, né? Mas por que começaram a se afastar? Por causa das pressões internas que vêm do interior da Terra, daquela camada chamada manto, que como é muito quente, tende a se expandir, e ao se expandir, provoca rachaduras nas partes mais estreitas da crosta terrestre, que são aquelas do fundo do oceano, né? E como é que se sabe isso, né? Na verdade, isso partiu de uma teoria de um cara chamado Alfred Wegener. Ele ganhou um Atlas em 1915. Ele elaborou uma teoria chamada Teoria da Deriva Continental, que os continentes estavam flutuando nos oceanos. Louco, né? Riram dele pra caramba. Na verdade, a teoria mais aceita hoje em dia não é que os continentes estão flutuando, mas que eles estão sobre placas que se deslocam. Mas foi graças à imaginação dele que começou a se testar se isso era verídico. E se viu que, por exemplo, certas espécies animais, que não existem mais, fósseis, foram encontrados em diferentes continentes. E que eles não tinham condições naquela época de migrar por terra, né? Então, quer dizer, por terra não, por oceano, desculpe. Então, obviamente que isso mostrava que esses continentes eram coligados, né? Eram ligados. Ou outras espécies de plantas que existem na Austrália, fósseis encontradas na Antártida, na África, na América do Sul, né? Outros tipos de fósseis de animais pré-históricos encontrados na África, na América do Sul e na África, né? Então, essas evidências, elas apontaram para a possibilidade dessas massas continentais estarem juntas. Na cabeça do Wegener, lá no início do século XX, é porque esses continentes flutuavam. O que se verificou depois, através de outras análises de rochas no subterrâneo, submarinas, é que, na verdade, existiam rochas mais novas. E essas rochas mais novas eram formadas pela expansão dos oceanos, né? Aqui nós temos marcas na Terra, né, que mostram o avanço de gelos, né? Mas isso aí é uma parte que não devia estar aí, porque era mais para frente para eu falar. Ficou meio por acaso, eu vou tirar esse slide aí.
para falar sobre a mudança do clima, por que o clima resfria às vezes, né, as chamadas idades ou eras do gelo, né, e daí o gelo, quando ele passa, ele deixa marcas, porque o gelo, quando ele se expande, ele vai cortando o solo, né. Então aqui nós temos uma imagem da Pangeia. Pan quer dizer todos, Geia quer dizer gel, quer dizer terra, né? Quando todos os continentes eram juntos, formando uma única grande massa terrestre, tá? Pessoal, eu sei que vocês têm compromisso, né? Nossa aula é curtinha mesmo, tá? Mas eu vou continuar com esse assunto. Paramos nesse slide aqui, certo? Todo mundo já colocou o nome no chat, isso é importante, tá? Eu coloquei no Moodle, tá? Quem quiser vai ter plantão amanhã. Eu coloquei num horário bastante cedo, mas é o contraturno, e eu sei que tem professores que usam outros horários, entendeu? Então, caso tenham alguma dúvida, alguma questão, sei que está no início do curso, então não tem muitas dúvidas, mas na medida que surgirem, tá? Então, apareçam lá e tirem suas dúvidas. Aqui no plano de ensino, que está no Moodle, tem as datas das nossas avaliações trimestrais. Eu coloquei 3, mais ou menos uma a cada 15 dias. E eu quero colocar para vocês exercícios de reforço, mas que são exercícios sem valer nota. Que, inclusive, eu vou botar a questão e vou colocar a resposta, mas para vocês verem como é que vocês estão. E depois, a cada 15 dias, mais ou menos isso, uma avaliação. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. O pessoal, muito contente de ver vocês aqui, tá? Legal. Espero encontrá-los em breve, né? Tá certo? Saudade até, viu? Tá legal? Um abraço para vocês aí. Tchau, Tudo de bom. professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.